Olá, meus irmãos abençoados, que Deus abençoe sua casa, sua vida. E mais uma vez nós estamos aqui, na presença de Deus para trazer uma palavra, uma pregação abençoada por Jesus, porque todos nós precisamos todos os dias estar bem alimentados espiritualmente, Porque Deus está contigo nas situações boas e ruins dessa vida. Então precisamos o tempo inteiro clamá-lo, chamá-lo, para que Ele possa dessa forma nos ajudar. Por quê? Nós precisamos de Deus em todas as situações. E peço a vocês logo de início para darem um like, para o canal cada vez mais crescer, para ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam de ajuda espiritual e também se inscrevam no canal, que dessa forma o nome de Jesus será exaltado para todas as nações, para todas as pessoas. Porque esse canal foi feito para exaltação do nome do Senhor Jesus, porque é muito importante nós fazermos a vontade de Deus. A nossa vida depende do Senhor. Façamos o melhor para Deus. E hoje trago para vocês o livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Números 21, do 4 ao 9, que tem como tema: os israelitas destroem os cananeus. E logo em seguida vamos falar sobre as serpentes ardentes e a serpente de metal. Leiamos, por favor. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos povos de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. E ela, que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então aqui, meus irmãos, nós vemos bem claro um exemplo do que nunca devemos fazer, que é falar mal do povo de Deus nem de Deus, não é mesmo? Ou seja, as pessoas estavam falando de Moisés. Ele era um servo fiel de Deus. E também falando mal de Deus. Estavam assim se lamentando, dizendo que Deus tinha tirado eles do Egito, mas no entanto estava lhes faltando água e pão, alimento. Ou seja, quando Deus os libertou do Egito, foram para eles deixarem de serem escravos. E mesmo assim, eles, em vez de agradecer a Deus por este feito, por esta grande, graça que Deus lhe concedeu, grande misericórdia, ficaram se lamentando, se lamuriando, reclamando. Ou seja, estavam sendo ingratos. E ainda por cima falando mal do profeta Moisés e de Deus, coisa que jamais deveriam fazer. Que justamente Moisés estava sendo usado por Deus para abençoar o povo. Tirou eles da escravidão do Egito. E eles ainda assim estavam sendo rebeldes. Estavam reclamando, estavam se lamentando. Então o mesmo acontece hoje em dia no meio de muitos de nós, Tem muitas pessoas que muitas das vezes estão entre nós, estão na igreja, mas continuam se lamentando, reclamando da vida, reclamando do que Deus faz ou deixa de fazer. Não é assim que deve se agir. Nós, enquanto servos fiéis do Senhor, devemos, ao contrário de reclamar e de falar mal de Deus, nós temos é que agradecê-lo. Por quê? Porque Ele está tendo misericórdia de nós. Porque Deus poderia muito bem tirar o sopro de vida de todos nós. Não dá sequer nenhuma oportunidade, nenhuma chance de nós restaurarmos nossa vida na presença dEle. Ou seja, sermos curados, termos prosperidade,
termos uma nova oportunidade de vida, de salvação. Mas não, Deus fez o quê? Ele deu seu único filho para nos salvar na cruz, uma morte terrível, uma morte lamentável, tenebrosa, e ainda assim tem pessoas que são ingratas, tem pessoas que não agradecem, reclamam, se lamentam, ainda falam mal da obra de Deus. Está tudo errado, não é mesmo, meus irmãos? Vamos pôr a mão na consciência, vamos refletir melhor e olhar os nossos atos e atitudes perante a Deus. Porque Deus merece todas as honras e glórias de nossa parte. Nós, em vez de ficarmos reclamando das situações que advêm sobre nós, reclamando dos problemas do dia a dia, devemos, pelo contrário, agradecer a Deus de ainda estarmos com sopro de vida. Porque se Deus quiser, Ele só faz isso aqui, ó, meus irmãos. Dá um estalo, nada mais. E a gente não estaria mais aqui. Se tudo que nós temos provém dEle, nós temos então que agradecer a Deus. Jamais reclamar, lamentar. Para que isso? Não tem necessidade nenhuma disso. Até porque Deus é poderoso para abençoar-nos de todas as formas. Tem pessoas que por qualquer situaçãozinha, qualquer problema que venha sobre sua vida, que seja contrário ao que ela quer, a sua vontade, já reclama. Não é dessa forma que devemos agir. Pelo contrário, nós devemos agradecer mais. Em vez de ficarmos abrindo nossa boca para reclamar, se lamentar, devemos adorar. Devemos louvar a Deus, devemos clamar a Deus, prestar adoração ao nosso Deus, ao contrário de lamentações. Por quê? Porque Deus merece isso. Deus merece todo o nosso amor, Deus merece toda a nossa dedicação e prioridade. Temos que dar prioridade a Deus em nossas vidas, porque somente Deus nos dará a vitória. Não adianta nós ficarmos por aí, pelos cantos, nos lamentando. Isso não vai resolver problema de ninguém. Ao contrário disso, faça jejum e oração. Vá clamar a Deus. Vá fazer a obra. Em vez de reclamar, faça a obra. Pregue o Evangelho. Converse com as pessoas sobre as obras de Deus. Vá ajudar, fazer caridade, ajudar ao próximo. Em vez de ficar se lamentando, vá à luta, vá trabalhar, estudar, fazer alguma coisa para melhorar a sua situação. É dessa forma que nós temos que agir, com as nossas atitudes corretas diante de Deus. Aí sim Deus nos abençoa, porque Deus fala, eu te abençoo, mas em primeiro lugar, faça a tua parte que eu te ajudarei. Ou seja, isso significa que nós temos que dar o primeiro passo. O que temos que fazer? Se queremos uma porta de emprego aberta, vamos entregar currículos, vamos enviar por e-mails, vamos até as empresas levar currículos. Aí Deus abre uma porta. Nós temos que fazer a nossa parte, dar o primeiro passo. E Deus abençoa abrindo a porta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que em vez de nós reclamarmos, agradecermos mais e tomarmos mais atitudes para melhorarmos a nossa vida em todas as situações. Vamos fazer o melhor, mas o melhor para Deus. Enquanto a gente estiver se lamentando e reclamando, nada acontece. Porque Deus não gosta de lamentações. Porque Deus lá de cima, Ele já está olhando e vendo a sua situação e sabe muito bem o que cada um de nós precisamos. Deus lá de cima está vendo tudo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então vocês podem ter a certeza de uma coisa. Se você pediu, Ele te ouviu. Só que Ele só irá atender quando Ele achar que é da vontade dEle, não da sua nem da minha. A vontade dEle. Porque nós muitas das vezes precisamos passar pela prova para termos crescimento espiritual, maturidade espiritual. Isso nos ensina a melhorar mais como pessoas espirituais. Porque tudo que vem da carne faz pecar, mas o que vem do Espírito não. Temos que trabalhar nossa espiritualidade. Temos que fazer para Deus o melhor de nós.
Vamos fazer a obra, espalhar as mensagens de amor. Vamos pregar como Jesus fez quando esteve aqui pela terra, levar para as pessoas uma mensagem de amor, de salvação, porque as pessoas precisam disso. Porque no mundo em que nós vivemos tem muito violência, muito ódio. Precisamos plantar o amor para cultivar amor. Dessa forma estamos agradando ao Senhor. Devemos o evangelho dele para todas as pessoas. E agora peço a vocês para fazermos a oração do Pai Nosso, para finalizarmos e dessa forma Deus abençoar todo o nosso dia. Por favor, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos por todas as nossas dívidas e por todos que nós temos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Amém. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, façamos o melhor para Jesus. Ganhemos almas para Jesus. E agradeçamos mais. Falar menos, agradecer mais. Isso é muito importante. Muito importante. Fazer a obra, pregar o evangelho, levar para as pessoas uma mensagem de esperança. Porque enquanto há vida, há esperança. E nós estamos aqui de passagem, só aguardando o nosso Rei, Jesus, voltar. E Ele voltará, mas voltará para resgatar as pessoas que estão cumprindo a ordem, os mandamentos que Deus deixou. Levar e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Façamos isso com louvor, façamos isso com amor e com dedicação e muita alegria, porque Deus merece o nosso melhor. Porque Jesus te ama e eu também. Um beijo para vocês, até amanhã. Reflitam sobre essa pregação abençoada, que Deus toque no seu coração, na sua mente, que você esteja sempre crescendo espiritualmente. Todos os dias que nós conversamos aqui sobre as coisas de Deus, que Deus ilumine a sua mente, seu coração e a sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã, com a permissão do nosso Deus, amado Pai.